E assim, são carreiras, né, numa estrutura de polícia científica, né, ou da polícia civil, que trazem ali o aspecto de ser uma carreira policial, né, porte de arma, a estabilidade financeira, né, de você ter o salário ali todo primeiro dia útil do mês ali, sem atraso, férias, 13º, uma jornada flexível, né, através de plantões, né, e todos esses benefícios de uma carreira policial, uma carreira que tradicionalmente é uma carreira que briga ali por reajustes, né, geralmente as remunerações dentro da estrutura do plano de carreira são escalonadas conforme reajustes ali que vão vir de forma periódica, né? Excelente, João. E aí, falando mais especificamente sobre a carreira de médico legista, talvez você esteja começando a pesquisar sobre isso, você ainda não tenha tanta informação, não sabe como é a carreira, então a gente vai tirar aqui as principais dúvidas sobre a carreira de médico legista para que você fique bem consciente sobre esse concurso público, como é a rotina. Então, a primeira dúvida muito frequente é o que de fato faz um legista. Então, o legista é um médico, né, que é concursado do Estado e ele faz parte das forças policiais, da polícia científica. Na polícia científica, ele trabalha dentro do Instituto de Medicina Legal ou nas unidades descentralizadas do IML, realizando avaliações periciais que são exclusivas do médico. Então, lá no dia a dia do legista, ele vai estar fazendo avaliações de lesões corporais, a pessoa que foi agredida, por exemplo, e ao dar uma queixa na delegacia, o delegado vai mandar para o IML para caracterizar o tipo de lesão, se é uma lesão grave, uma lesão gravíssima, por exemplo. Ele vai fazer análises de embriaguez, por exemplo, então uma pessoa que é presa numa blitz do bafômetro, ela pode chegar aí até o IML para fazer um exame neurológico pelo legista. Avaliações de crimes sexuais, então está ali diante de uma vítima que está ali com a suspeita de um crime sexual, vai passar pelo médico legista. Avaliações de pessoas que vão para o sistema prisional, então faz lá o exame de corpo de delito, também é o médico legista, função exclusiva do médico, né, nesse cargo policial. E também as necrópsias, as avaliações das mortes violentas. Então, como a gente sabe, né, estudou na faculdade, algumas mortes o atestado de óbito, né? Ele vai ser feito pelo médico assistente, né? O médico assistencialista ali. Alguns vão por SVO e os casos de suspeita de morte violenta, por exemplo, uma pessoa que faleceu de um atropelamento, ele tem que ir para o IML. E é o médico legista que vai fazer essa avaliação pericial e determinar qual foi a causa da morte naquele caso, por exemplo. Então, é uma atividade bem variada, bem científica. Então, para você que gosta de ciência, de estudo, de técnica e fazer tudo com tranquilidade, sem estar lá assoberbado com a emergência, esse cargo pode ser para você, por isso que a gente está trazendo isso para você avaliar. E como é que é a forma de trabalho do legista? Outra pergunta muito frequente. Na maioria dos estados, o legista trabalha sob regime de plantão, então isso é a grande maioria dos casos. Em geral, é um plantão de 24 horas, em alguns serviços são 2 plantões de 12, e uma carga horária complementar. Ou seja, você vai ter lá o seu plantão para realizar essas avaliações. Tem outros colegas no plantão, né, que dividem as atividades. Você também pode consultar esses colegas. Num caso mais complexo, por exemplo, você tem tempo para finalizar seu laudo, conversar com outros colegas, estudar, né, fazer uma pesquisa, pedir um exame complementar naquele caso. E aí, isso é muito bom, por quê? Porque é totalmente compatível com você continuar exercendo a medicina, inclusive tendo outro vínculo público. Por isso que vários médicos tomaram essa decisão, mesmo tendo especialização, né, em residência médica. Então, cirurgiões vasculares, cirurgiões plásticos, dermatologistas, pediatras, ginecologistas, viram que era melhor ter esse plantão como legista do que na sua própria carreira e aí estudar e passar no concurso, você também pode fazer o mesmo. E como é que é a remuneração do legista? Como a gente está falando de um concurso estadual e também tem o da Polícia Federal, né, com o concurso federal, essa remuneração ela vai variar de estado a estado. Então, alguns estados têm uma política mais agressiva, um salário maior, uma remuneração maior, outros estados têm uma remuneração mediana, mas todos têm o que o professor João comentou aqui. Tem todo esse plano de carga e carreira, ou seja, o seu salário vai crescendo ano a ano com a carreira. Alguns estados eles privilegiam a formação, então você fez mestrado, aumenta seu salário, tem especialização, aumenta o salário, tem doutorado, aumenta o salário, e você vai ter, além do salário, né, da remuneração básica, todos os benefícios, né, dessa carreira policial. E a quarta pergunta mais
frequente sobre a carreira é qual é a diferença entre Polícia Civil e Polícia Federal. Como eu sei que essa pergunta o professor João gosta muito de responder, eu vou passar para ele aqui. Então, professor João, qual é a diferença, né, do legista, né, do médico que vai lá fazer o concurso da Polícia Civil e da Polícia Federal? Assim, no pau da goiaba que a gente chama, né? Não há diferença, né? Porque as atribuições são as mesmas, né? É claro que a PF tem um trabalho muito mais refinado ali, né? Em desastres, enfim, mas o médico legista ele vai estar vinculado aos estados, enquanto o perito criminal da PF vai estar vinculado à União, mas eh, dentro da PF não existe a carreira de médico legista, né? O médico legista está estruturado lá, né, na carreira de perito criminal, mas é a mesma coisa, né? Mas em tese, né, o médico dos estados ali, ele vai ter um papel mais importante ali nos corpos de delito ali, né, que são bastante prevalentes ali nos IML, né? Mas, assim, no frigir dos ovos são as mesmas atribuições, né? Só essa nomenclatura que vai mudar ali, né, da PF para os estados, mas assim, inclusive na prova, né, para quem já fez concurso ou está começando a ver agora os editais, vai perceber que geralmente a grade da prova, as disciplinas são, né, o grau de concordância é bem parecido, né? Exatamente, João. Bom, na verdade, é que você começar a estudar hoje, você não tem nada a perder. É você começar a estudar agora para um concurso público. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a gente está diante de um dos melhores momentos dos últimos anos. Nós estamos falando do ano de 2025, com previsão de edital e realização de concurso de 7 a 8 concursos. Como o professor João comentou aqui, nas últimas décadas não existiu um ano como esse, com tanto concurso público para legista. Então, é um diferencial enorme você que toma a decisão de começar a estudar agora. Por quê? Pode ser que nos próximos anos a gente volte a ter uma frequência menor, 2, 3 concursos por ano. Então, grande oportunidade de começar a estudar, porque são muitas vagas para médicos, exclusivas para médicos, e concursos por todo o Brasil, né, João? Exato, assim, eu destacaria uma outra coisa, né, que é, além da oferta de vagas desse ano, né, é a possibilidade de você prestar um concurso e seguir uma carreira policial, né, sem ser necessariamente especialista, né? Então não é exigido do médico ali que ele seja especialista, que ele tenha RQE ou pós-graduação, né? O ingresso é como generalista, né? Então você ó, pode- Podemos seguir? Joia, obrigado aqui à equipe do MED Concursos, né? Assim, super atenta. Peço desculpa novamente aos colegas, precisamos trocar aqui de link. Muita chuva aqui em Recife hoje. A gente está com a estabilidade na internet, mas vamos seguir. Se você, estamos ao vivo aqui, eu e o professor João aqui em Recife, nos estúdios do MED Concurso. Porque às vezes tem gente que pergunta, está ao vivo mesmo? Então você aproveita aí para dizer qual é a cidade que você está, qual é o estado. Bota aqui no link, o pessoal vai me passar. E aí, aguarde aí também no final, a gente vai abrir para dúvidas, então você vai poder falar ao vivo alguém com a gente, tirando suas dúvidas. E aí, me desculpe novamente por essa questão da instabilidade na internet. Mas eu gostaria de explicar algo muito importante agora para vocês sobre esse concurso de médico legista. Nós precisamos estar atentos a essa oportunidade de 2025 nos concursos de legista e entender que esses concursos eles não ocorrem todo ano, né? Então, às vezes, a gente tem, por exemplo, concurso de Pernambuco, né? O concurso anterior tinha ocorrido em 2016 e o concurso seguinte tinha ocorrido em 2024, né? Nós, inclusive, tivemos vários aprovados aqui no concurso da Polícia Civil de Pernambuco. Então, às vezes demora 3, 4 anos de um concurso para o outro. Então, você às vezes perde essa janela de oportunidade e aí vai ficar arrependido durante muito tempo para estudar para o concurso. E é comum, né, ver profissionais atuando em mais de um estado, né? Então isso é um ponto importante, né? Como é um plantão de 24 horas, né, alguns colegas conseguem, se dedicam, então faz o concurso para um estado, assume, começa a trabalhar lá, se apaixona pela especialidade. Isso realmente é um risco que você está correndo, se apaixonar pela medicina legal e perícia médica. E aí depois terminam fazendo outro concurso para outro estado. Então terminam com 2 vínculos estaduais. O professor Schwenlai, por exemplo, um grande colega que eu tenho um apreço
grande, autor de livro. Ele, por exemplo, já compartilhou aqui, né, nas nossas redes sociais, era legista em 2 estados diferentes, se aposentou pelo Distrito Federal, se aposentou, pelo Mato Grosso, e hoje ele agradece a decisão que ele tomou lá atrás, podendo ter 2 aposentadorias integrais de médico legista, o que traz hoje um grande conforto, na aposentadoria dele, né, na velhice. Velhice que eu digo da aposentadoria, porque ele está super ativo, dando aula aí, indo para os congressos. Professor Schoenlein, forte abraço para o senhor. E aí, João, isso é um regime de trabalho que dá para conciliar, inclusive com outros concursos, né? É, apesar de ser um concurso 40 horas, o regime de trabalho do médico legista é através de plantões, né? Então, isso facilita, né, ou flexibiliza aquele acúmulo de cargos, né? A gente sabe que a Constituição ampara o acúmulo de 2 cargos públicos e esse regime, através de plantões do médico legista, favorece isso, esse acúmulo devido de 2 cargos públicos. E aí, como você citou no exemplo do professor Schweinlein aí, isso é importante porque isso significa lá na frente 2 aposentadorias, né? Se você ainda trabalha na assistência recolhendo para o regime geral, né, 3 aposentadorias, né? Então, o melhor dos mundos ali, né? Então, assim, isso é muito importante porque é um planejamento de carreira que a gente não vê na graduação, né? A gente é formado ali para ir pura e simplesmente para assistência, né? Mas quando você descobre que existe esse caminho complementar, não, eu posso trilhar aqui essa carreira de médico legista sem abandonar a minha especialidade ou a medicina assistencial. Eu acho que eu tenho convicção que esse é um dos melhores dos mundos aí. E esse é o exemplo aqui do nosso professor João Nicole, né, que é anestesista de carreira do Exército Brasileiro, um concurso público federal, também é perito médico federal, outro concurso federal, e também exerce anestesia na iniciativa privada. Esse também pode ser a sua realidade quando você começar a fazer concursos. Inclusive, vários alunos do médico concurso, né, foram aprovados como PMF, já estão estudando para o concurso, viram que era possível, ficaram muito interessados, viciados em concurso. Eu tenho até um colega de turma aqui, ficou chateado porque a gente não fez um preparatório aqui para o Tribunal de Pernambuco, né? Ficou me insistindo no WhatsApp, eu digo, calma, a gente está aí só nos concursos federais. Mas, enfim, legista também é uma oportunidade e você precisa ver. E aí, a gente está falando aqui do Rio, 251 vagas para um concurso só. Então, grande oportunidade. Nos últimos anos, a gente não vinha vindo isso. 2025 realmente é um ano de privilegiado, um ano super especial, grande oportunidade para quem quer fazer concurso de médico legista. Concurso estadual, né, com provas nos estados e dentro dos estados, provas ali nos municípios ali, né, de grande porte. E para quem está se preparando para um concurso que está com o edital ali em estudo, né, aproveitar esses concursos que vão sair agora na frente, né, como treino, é um divisor de águas, né? Então, decidiu que vai seguir a carreira de médico legista, já começa a partir de agora a mapear esses editais e esses concursos que vão saindo na frente para você já começar a fazer essas provas, né? Porque a grade, ela é praticamente a mesma, né? Então, a grade muito semelhante, eu acho que isso faz toda a diferença. Eu acho que o mais importante, Rodrigo, em enxergar essa janela de oportunidade é entender que, diferentemente de residência médica, né, concurso não vem todo ano. Então, o médico ele está habituado a fazer prova de residência todo ano, né? Não, se eu não passar aqui na prova, o ano que vem eu me preparo para o próximo ano, né? Concurso não é assim, né? Então, a gente tem concursos que demoram 10 anos para abrir, né? Outros 5, 7 anos. Então, eu acho que enxergar que o concurso não vem toda hora, né, é um divisor de águas que pode influir nessa decisão de começar agora e já garantir agora esse caminho complementar. João, é realmente uma janela de oportunidade que está aberta, né? Nós temos vários depoimentos de alunos do médico concurso que foram aprovados agora no concurso da PMF, e eles dizendo exatamente isso. Entenderam essa mensagem, confiaram no direcionamento e postergaram um pouco a prova de residência e vão começar agora a carreira médica, recém-formados, ou com 1 ano, 2 anos de formado, já com um cargo público, com salário elevado e toda essa questão do concurso, estabilidade, previsibilidade, salário, né? E daqui a pouco, João, a gente vai trazer os segredos da aprovação, então fica aqui com a gente que a gente vai trazer os segredos para você ser aprovado num desses concursos.